Advogada de Felipe Prior diz que réu é famoso pelo comportamento predatário com mulheres. Felipe Prior foi condenado a 6 anos de prisão em regime semiaberto por um estupro cometido em 2014. Ele é réu em outro caso e é investigado em mais 2 pelo mesmo crime. Mayra Pinheiro, advogada das 4 mulheres que denunciam Felipe Prior, falou sobre o comportamento do ex-BBB em entrevista ao Encontro da Globo. Abre aspas para a advogada. Os mesmos atributos que fizeram com que esse cara fosse cultuado e tivesse 6 milhões de seguidores são os atributos que fazem dele um estuprador em série. Não é nem um pouco surpreendente que aquele cara que tenha tido aqueles mesmos comportamentos tenha cometido esses crimes no passado. Fecha aspas. A advogada tem recebido ameaças dos fãs de Prior. Abre aspas. E é o mesmo problema social que levou as pessoas a se sentirem à vontade para tentar constranger uma mulher no exercício da sua profissão, e que levou as pessoas a acharem razoável embarcar nessa teoria da conspiração de que 4 mulheres se juntaram para prejudicar um homem só porque ele é famoso, fecha aspas. E ela completou. Na verdade, antes dele ser famoso por ser ex-BBB, era famoso nos meios em que ele circulava por ter um comportamento predatório contra as mulheres. Prior foi banido em 2018 de participar de jogos universitários após receber mais de uma denúncia, né, de assédio aí. E eu preciso lembrar a quem está assistindo que 2018 foi 2 anos antes da participação dele no BBB. Então, se ele foi banido, a história já vem anterior a o fato dele ser famoso, como essas pessoas de pouca inteligência que ficam comentando essas bobagens na internet, ficam falando que elas estão aí querendo fama. Ninguém quer fama em cima das custas de um cara como esse, ainda mais falando de um assunto tão delicado como o que a gente está vendo ser retratado nas reportagens aí da Globo e de todos os principais portais. Eu acho que agora a justiça precisa fazer valer a lei, porque não é porque ele é famoso que ele não tem que cumprir ali a pena a qual ele foi condenado. Certo, Padir? Totalmente certo, totalmente certo. E os relatos são muito convergentes, né? São ações muito parecidas, né? A maneira, tem o modus operandi que a gente chama, né? A maneira de agir é totalmente parecida. A gente está falando de estupro mesmo, a gente, né, ainda que fosse abuso ou que fosse assédio, mas a gente está falando de estupro, são ações completamente incontestáveis pela defesa dele. Não, essa argumentação de que isso veio pela fama, foi destruída em função de a gente ter relatos anteriores à presença dele no BBB, e que só corroboram aí a razão das vítimas e a verdade sobre esses relatos, né, que são bastante convergentes, assim, são histórias completamente iguais, assim, né, maneira de agir, a maneira de se comportar, o banimento dele dos jogos, enfim, não há nem o que conversar, né. As pessoas se apegam, talvez, àquela coisa do comportamento dele diante das câmeras. É claro que ninguém consegue ficar 3 meses dentro de uma casa, cercada por câmeras, fazendo um personagem que não é. Mas ali um mínimo de filtro, esse comportamento, evidentemente, teve. E mesmo assim, ali ele teve ações que não escondiam muito esse caráter dele de abuso, né? Perfeito, perfeito. Olha só, no começo do nosso encontro aqui hoje, tá, gente? Enfim, só para encerrar esse assunto, a gente quer saber a sua opinião, já deixa o seu like aí, tá? E é isso, a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos desse caso.